A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida irmã. Aqui é teu irmão em Cristo Jesus, teu irmão Esbrague, do canal Ilustração e Louvor. Eu venho aqui mais uma vez, gravando este vídeo, para contar essa linda história para a sua reflexão espiritual. Mas quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, para que o nosso canal venha alcançar mais vidas, mais pessoas, e assim a palavra de Deus vai ser pregada com mais intensidade, com mais velocidade. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilhe, e assim nós vamos pregando a palavra de Deus da maneira como Deus assim nos deu o talento, a forma, a maneira, mas que o Evangelho seja pregado. Eu quero trazer para você nessa tarde essa ilustração, e eu quero contar para você de um reino aonde havia um homem trabalhador, prestador de serviço para aquele rei, um rei muito importante, e também era um rei muito bom, E também aquele servo dedicava todo o seu trabalho no jardim do rei. Ele cultivava as rosas, ele cultivava o jardim, e além das rosas, inumeráveis tipos de plantas e flores. Um dia o rei subiu na torre do seu palácio, e lá da janela ele avistou uma linda cena em um dia ensolarado e um dia de primavera. O seu jardim estava todo florido, estava muito lindo, aquelas flores uma mais bonita do que a outra, e ele chamou o seu servo, mandou que um dos seus guardas buscasse o seu servo, e trouxeram o servo à presença do rei, e ele falou para que o seu servo chegasse mais próximo da janela. E o seu servo se aproximou da janela e observou, e viu dali de cima a importância do seu trabalho. E olha a surpresa que foi. Ele começou a observar dali daquela janela aquela imensidão de flores. O seu jardim estava todo florido, estava todo lindo, naquele dia tão bonito de primavera. E então o rei, conversando com seu servo, pôde observar as mãos daquele servo. E ele disse para o seu servo: dê-me as suas mãos. E ele pegou as duas mãos e mostrou para o rei. E o rei, surpreso, percebeu que as mãos daquele servo eram toda ferida, toda arranhada. E então o rei perguntou: qual é o motivo das tuas mãos ser tão arranhadas e ser tão machucadas assim? O servo respondeu para o rei: olhe, rei, por si mesmo, olha lá para fora. E o rei tornou a olhar novamente e viu o seu jardim florido. E ele disse para o rei: eis aí o motivo pelo qual as minhas mãos são tão feridas. Este é o resultado do meu trabalho. E o rei ficou um pouco entristecido e disse para o servo: meu servo, pode ter certeza, um dia eu vou lhe recompensar, e muito. Recompensarei por todo o seu trabalho, porque o seu trabalho alegra meu coração. Olha só, que coisas mais lindas! E este é o resultado do seu trabalho. Muito obrigado. E num abraço muito apertado, abraçou aquele servo e dispensou para que voltasse para as suas tarefas. Queridos irmãos em Cristo Jesus, com esta ilustração, eu acredito que você já percebeu
qual é o sentido dessa ilustração? Porque, na verdade, esta ilustração representa este servo, representa o Senhor Jesus, não é? Que tem as mãos tão feridas pelos cravos, pelo qual foi cravado na cruz do Calvário. O jardim florido é a igreja do Senhor, são os salvos, são aqueles que foram comprados e libertos pelo sangue de Jesus, pelos cravos que foram cravados em suas mãos e as machucaram suas mãos. Aquele rei representa o grande Deus, o nosso Pai Celestial, que deu a Cristo Jesus todo o poder no céu e na terra, autoridade, e ele ser o dominador da igreja. E veja, quando ele contempla o jardim, ele percebe o quanto o jardim é tão belo, é tão lindo. Assim é a igreja do Senhor Jesus, esta igreja que é cuidada e zelada por aquele que tem as feridas em suas mãos, este mesmo que enviou da parte do Pai o Espírito Santo para cuidar e para zelar da sua igreja aqui na terra. Perceba, você, eu, nós, a igreja de Cristo, somos uma flor do jardim do Senhor. Você pode ser uma rosa, você pode ser um cravo, né? Você pode ser um lírio, você pode ser uma orquídea, inumeráveis flores que são cuidadas e zeladas pelo Senhor Jesus Cristo, por aquele que tem as mãos feridas. E sabe qual é o motivo de ter as mãos tão feridas? É porque aquele servo que cuidava das flores, ele cuidava também, louvado seja Deus, ele também era machucado pelos espinhos que as rosas possuíam, o motivo pelo qual ele tinha as mãos arranhadas e feridas, por conta dos espinhos que as rosas, que era tão bela e tão bonita, elas possuem. Olhando lá de cima, você só vai ver somente um jardim florido, mas abaixo você vai perceber que também as rosas, elas são belas, mas elas possuem espinhos, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E foi por conta disso, por conta dos nossos espinhos, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi ferido na cruz do Calvário. Porque hoje nós somos libertos, somos salvos por Jesus Cristo, mas os espinhos representam o pecado que ainda ele reina nas nossas vidas, não é? Até que quando o Senhor Jesus Cristo arrebatar sua igreja e levar para o céu, então os espinhos cairão por terra. Espinhos não vão entrar nos céus. A nossa carne, o nosso corpo será transformado. Então tudo aquilo que é espinhoso na nossa vida não nos vai acompanhar na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, não é? Isso é glorioso, né? Que Deus em Cristo Jesus possa sim te abençoar, né? Com essas lindas palavras. E eu quero deixar para você aqui um versículo bíblico da palavra de Deus, que se encontra aqui em Isaías 53, que se encontra escrito aqui, o versículo é o versículo 10, Isaías 53 e o versículo 10, que diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará
na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja só. Então ele levou sobre si os nossos pecados. O servo tinha as mãos tão machucadas, porque ele cuidava e zelava. Ele tirava as folhas secas das rosas. As rosas que eram queimadas e murchas, ele tirava para que desse lugar às rosas bonitas, para que o jardim não ficasse feio. Mas ali embaixo, nas madeirinhas daquelas rosas, tinha os espinhos. Quando o Senhor cuida de nós, o Espírito Santo cuida das nossas vidas, Ele também cuida dos nossos pecados. Ele vai nos libertando, Ele vai tirando aquilo que está errado, e Ele vai nos colocando no trilho certo. Por isso que as mãos dele são feridas, porque Ele disse que Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele veio arrancar com as suas próprias mãos a nossa iniquidade. Amém, querido irmão? Que Deus assim em Cristo Jesus possa te abençoar, e que essa ilustração e que esta palavra venha ser de edificação para a sua vida espiritual. Não se esqueça de escrever, não se esqueça de dar o seu like, e compartilhe as nossas mensagens para que o Evangelho do Senhor Jesus seja espalhado sobre cada coração que precisa ouvir ainda a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, e fique com Deus. Amém?